Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o ranking digital dos clubes. O Ibope faz um levantamento de tempos em tempos para entender como é que andam os times em relação a seus torcedores e movimentações somando todas as redes sociais. E dá para dizer que o Flamengo vence de lavada a concorrência quando o assunto é número de inscritos. No Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e no TikTok. O Flamengo lidera em todas essas plataformas e tem um total acumulado de incríveis 64 milhões de seguidores. Só para você entender, a segunda colocação é do Corinthians, com 41 milhões, a gente está falando de uma diferença de 23 milhões de reais a favor do Flamengo. A terceira colocação é surpreendente e tem tudo a ver com o Neymar. O Santos se tornou o terceiro time com mais seguidores no país, com 25 milhões e 600 mil, ultrapassando, por exemplo, o Palmeiras, que é o quarto, com 24 milhões e 200 mil, e o São Paulo, que é o quinto, com 23 milhões. Importante registrar também que o São Paulo voltou ao top 5 depois de 7 meses de ausência. O sexto lugar é do Vasco, são 13 milhões e 900 mil. Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense aparecem completando o top 10. Só para registrar, a minha Portuguesa aparece na 34ª colocação. Confesso que fiquei surpreso com a boa posição para o meu time do coração. Hora de falar sobre o Galo, que prometeu reforços para Jorge Sampaoli. O Atlético contratou o treinador argentino no último dia da janela de inscrições, o que impediu a chegada de jogadores para essa temporada. Mas para 2026 a conversa é diferente. O Sampaoli e o Atlético combinaram que o treinador vai avaliar o atual elenco nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro e no fechamento da Copa do Brasil para indicar quais as posições mais carentes. E pelo menos 5 jogadores importantes devem ser contratados a partir de janeiro. Vocês sabem que o Sampaoli é pidão, gosta de jogadores caros e a tendência é que exista uma dança das cadeiras para a próxima temporada. Importante registrar também que o contrato do Sampaoli com o Atlético só termina em dezembro de 2027, são 2 anos e meio de contrato, o que vai permitir ao Galo ter um planejamento a médio e longo prazo. Só para completar, registrar que o Atlético entrou com um pedido de esclarecimento sobre a decisão da CNRD que o condenou a pagar 4 milhões e 800 mil reais ao Cuiabá pela compra não paga do Daverson. A verdade é que o Cuiabá entendeu essa decisão do Galo de pedir esclarecimentos como mais uma artimanha para tentar prorrogar o pagamento desses 4 milhões e 800 mil reais. Sobre a questão das mudanças, eu acho que elas serão necessárias, né? Necessárias. Aí, quando você olha para o Júnior Alonso estar com a seleção, você não tem quer dizer, num setor que já falta jogador, né? Aí, eu imagino que ele vai fazer o quê? Ele vai treinar com o Lianco e vai colocar o Vitor Hugo. Mas o Lianco tem que estar apto a treinar, né? Ainda não está. Ele ainda não está apto a treinar. Mas será que não? Ainda não voltou? Ainda não. Vamos ver hoje à tarde. Ontem ele fez corrida à parte, né? Porque se for o caso, 100%, Lianco com Vitor Hugo, já que o Alonso não está lá. Você tem o Fausto Vera que pode fazer a do Franco, mas preso por ali na frente da zaga. Eu acho que de problema mesmo seriam esses, né? O Vitor Hugo com o Lianco, você não tem o Alonso, e o Fausto Vera ou até o Alexandre ali. Então, olha a situação. Ele não tem a zaga titular treinando essa semana pro Clássico. Ele terá... Talvez ele não vai treinar com ela. Ele não vai treinar com ela. Até chegar o Clássico, ele não treina com ela. Não treina com ela. Porque o Júnior Alonso está com a seleção paraguaia. O Júnior está pendurado? Vamos olhar se o Júnior e o Franco estão pendurados, porque se eles tomarem um cartão no jogo de hoje, eles já podem até voltar antes do jogo. Então isso vai acontecer bastante. Eu estava olhando do jogo da Argentina, alguns jogadores... Assim, o pessoal que tá atento aí lá na KTO, pode ficar ligado aí, porque alguns jogadores vão tomar cartão aí nessa rodada de hoje para não jogar a última partida, a última rodada, né? Então, isso é fato. O Atlético não terá o Júnior Alonso e o Lianco está em preparação. Esses seriam os titulares. Se o Sampaoli pensar no Ivan Roman, o Ivan Roman também não está. Então ele tem o Vitão e o Vitor. E o Vitor Hugo. Para treinar. Para treinar, é essa a zaga do Atlético.
Então ele vai ter que mexer muito bem o doce para preparar esse Atlético para o jogo contra o Cruzeiro. É muito problema agora. Também não está tendo Saravia também, que ainda não está liberado para treinar. Né, que seria um jogador que faria aquilo que ele gosta do terceiro zagueiro ali, o lateral fazendo o terceiro zagueiro. O Natanael não tem essa característica, a gente sabe disso, né? Que o Natanael teria que ser mais trabalhado isso no Natanael para ele poder fazer o que o Guga fez em 2020 com ele. Então, assim, são alguns problemas que o Sampaoli vai ter, mas diga-se de passagem, ele já sabia disso quando veio para cá. Já sabia disso. Já sabia disso. Agora, só para fechar esse assunto aí do Sampaoli, dessas mudanças, de sistema de jogo. O Valu falou hoje lá na rádio, né? Ele consegue jogar de vários jeitos, Valu. De acordo com o adversário. De acordo com o adversário, né? O que muda na sua visão em relação ao... Quer dizer, mudar em relação ao Cuca? Não tinha nada no time do Cuca, né, Valu? Não tinha nada, e mesmo que tivesse algo para ser aproveitado, eu ia falar o Autori. O Sampaoli... Fui longe agora. O Sampaoli, ele costuma ser sempre autoral, né? Mesmo quando há um time ali, ele chega em um trabalho não tão devastado, né? Que o trabalho do Cuca foi um trabalho devastado, né? Não sobrou nada. Então, por essas tantas variáveis, realmente, se o Sampaoli já tivesse até assumido o Atlético em alguma oportunidade, tivesse feito 1 ou 2 jogos, né? O certo é que a gente vai ter que esperar, de fato, a escalação oficial do Sampaoli sair lá no dia 11. As conjecturas se tornam mais difíceis ainda quando tem essas situações aqui que os colegas trouxeram, de jogadores que vão estar em seleção, lesões. Então, é um imenso quebra-cabeça, mas mesmo assim, como disse bem o Breno, ele sabia dessa situação e vai tentar ali montar minimamente um senso de organização que a maior parte dos jogadores consiga entender. Ao lado dele, HG, ele tem os multiplicadores de trabalho, que eu falo, né? Apesar que dois estão servindo a seleção, as suas seleções, o Franco e o Alonso, mas ele tem aqui o Arana, o Everson, ele vai precisar muito desses caras. O Hulk, né, que não trabalhou, mas foi um cara que a informação do Guilherme Souza, então ele vai precisar de gente no campo ajudando a transmitir a mensagem para que ele ganhe mais horas nesse curto espaço de tempo que ele tem até o jogo contra o Cruzeiro. Ele tem os problemas das ausências, ele tem o desequilíbrio do elenco, né? Principalmente do setor à frente da zaga, ele não tem jogador de ofício para escalar, então ele tem todos esses problemas, ele tem o curto espaço de tempo, mas ele conta com um fator que pode ajudar minimamente, que é exatamente o período de data FIFA, onde ele consegue ter mais sessões de treinos. Então é muito problema para o Sampaoli, e além de todos esses problemas, vai jogar contra um time extremamente organizado, encaixado e que ganhou o primeiro jogo por 2-0. Então é uma tarefa muito complicada, muito difícil. Só mais uma, ele não pode treinar na intensidade máxima talvez que ele gostaria se fosse uma pré-temporada, porque não é início do ano, é setembro. Esses caras já estão com uma carga, então ele tem, cara, é desafiador pra caramba, tá? É muito desafiador, muito desafiador. Por isso a gente falou ontem aqui, se consegue um revés, vira um Deus, e se não consegue, não dá pra botar na conta dele, honestamente que não dá pra botar na conta dele, né? É isso aí, massa atleticana, isso aí é o nosso vídeo desta tarde de quinta-feira para você, o Galão da Massa em treinamento com o técnico Jorge Sampaoli, já mexendo na equipe, buscando aí fazer movimentações na equipe. O treinador também já pediu reforços que devem chegar para 2026. O Galo vai ter aí esse tempo de final do ano, mas ele em 2026 ele quer reforços, coisa que não deve acontecer mais nesta temporada, até por conta da janela já está encerrada, e o Galo tendo a possibilidade aí de buscar jogadores que têm sem contrato, né? Jogadores que estão sem contrato. Mas não sei se o Galo vai buscar algum desses nomes que até listamos aí num vídeo passado com o jornalista Jorge Nicola. Se você perdeu esse vídeo, volta aí para dar uma olhada lá, que é super importante.
É isso aí, torcedor do Fanático do Galo, ficamos por aqui com o segundo vídeo do dia, trazendo as últimas novidades do Galo. O técnico Jorge Sampaoli já conversou aí sobre reforços, ele vai querer reforços no Galo, não sei se vai conseguir algum ainda nesta temporada, né? Porque como temos noticiados aí, o Galo agora só pode contratar, ou qualquer outro clube do Brasil só pode contratar agora se o jogador não tiver vínculo nenhum com outro clube até a data que foi fechada a janela de transferência. Então, o Galo só pode pegar jogadores que estejam livres no mercado e que tinham seus contratos encerrados com os clubes atuais deles, então, antes do encerramento da janela de transferência. Listamos alguns zagueiros. O Galo precisa de zagueiro aí para reforçar o elenco, principalmente se for jogar mesmo no esquema com 3 zagueiros. O Galo vai precisar sim contratar para trazer aí uma boa qualidade e opção de jogadores para o técnico Jorge Sampaoli. E também aí ele já faz algumas mudanças, né, na equipe. Esperamos que ele consiga aí montar uma equipe equilibrada nesse período de treinamento que ele tem aí com o clube antes da partida decisiva contra o rival no Mineirão. Forte abraços e até o próximo vídeo com mais informações.